Então, essa questão das referências aí, pessoal, eu tenho bastante referências interessantes. Eu vou colocar aqui aos poucos, mas para não jogar um monte de coisas aqui que a gente não sabe o que é, não está usando nem nada, eu quero ir colocando aos poucos, né, e eu vou tentar fazer umas organizações interessantes aqui que eu já tenho feito um pouco lá, de você ter as referências, depois você poder encontrar aqui por tipo, por tags, né? E aí dá para a gente fazer um trabalho legal aqui. Então, esse primeiro livro que a gente vai trabalhar aqui, né, é esse livro aqui, Seven Languages in 7 Weeks. Então, é um livro muito legal, assim, ele é de 2010, né, e a computação, ela em poucos anos, as coisas já ficam velhas, né, impressionante isso, mas a forma de escrita dele eu achei muito divertida, muito legal. Para vocês lerem, né, a indicação é ler do capítulo 1 para frente, né, não para pular de linguagem, igual eu vou fazer aqui, funciona para quem já tem um conhecimento, né, de alguns conceitos, tudo, porque ou também dá para a gente lidar com isso, mas sempre lembrando que lá na frente, alguns pontos ele não vai estar comentando. Ele vai assumir que você já aprendeu quando ele falou de outra linguagem, ele não vai ficar repetindo alguns conceitos. Então, o ideal é a gente seguir no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, em sequência. Então, na disciplina de paradigmas, a gente vai fazer dessa forma. Capítulo 1, 2, 3, na sequência aqui. Então, aqui, hoje, a minha ideia é trabalhar aqui esse capítulo 7 da linguagem Clojure. Alguém aqui já... Acho que eu ouvi falar, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, da linguagem Clojure. Deixa eu ver aqui, pessoal. Qual que é a empresa? Quando a gente pensa em Clojure, qual que é a empresa que a gente pensa? O Wilson nunca viu. Carlos citou aí no Nubank aí, né? Isso. Então, a empresa, né, a gente referencia muito com o Clojure, é a Nubank. Só que a Nubank, ela, em base, assim, ela não escolheu o Clojure, né, porque ela queria usar o Clojure, né? Você sabe por que elas escolheram o Clojure? Assim, o que motivou mais ela a utilizar o Clojure? Pelo menos o que eu escutei numa palestra, né, de alguns engenheiros lá. Mas o que estava por trás mesmo era um banco de dados chamado Datomic. Talvez depois eles começaram talvez essas questões todas pesaram, né, na escolha, mas eles já de início, eles já tinham decidido escolher esse banco de dados aqui da Atomic, que é o Atomic Cloud, né, mas o banco de dados é o da Atomic. Esse banco de dados, ele segue o estilo funcional. Então, lá na disciplina de paradigmas, a gente vai falar melhor sobre a questão do paradigma funcional, vocês vão ver algumas coisas aqui. Quem nunca ouviu falar sobre isso, talvez se sinta um pouquinho perdido, né? Mas quem for fazer a disciplina vai entender um pouco melhor, mas vai servir talvez como motivação. Mas o Datomic vem com essa ideia, né, da programação funcional, onde que os dados nunca se apagam. É tudo, de certo modo, tudo imutável. Então, no banco de dados comum, por exemplo, eu tinha lá um endereço. Eu mudei meu endereço, você vai lá, apaga naquela linha, coluna lá, a parte do endereço, e coloca outro endereço. Aqui não. O endereço é uma nova informação que entra. Eles gostam até de fazer uma analogia com o JIT. Né? Quem trabalha com JIT, GitHub, né? Com repositório, sabe que o JIT ele vai guardando ali os incrementos. Né? Então, esse banco de dados ele vai guardando os incrementos. Então, da mesma forma do JIT, você pode recuperar o histórico ali, o passado, o Datomic, por natureza do banco de dados, você consegue recuperar o passado. E para trabalhar com dinheiro, né, eles acharam que é uma solução interessante. E diferente de outros bancos de dados, que às vezes as pessoas têm que criar um histórico, criar uma forma de você armazenar isso, o Datomic já está na forma do sistema do banco mesmo. E o Datomic ele é enclosure. Então, eles poderiam, talvez, trabalhar com ele e usar, talvez, Java ou usar uma outra linguagem. Talvez realmente fosse mais fácil usar uma linguagem
pelo menos na JVM, mas aí eles optaram por usar o Clojure, né, em quase toda a stack deles. Eu acho que hoje em dia, talvez, já no aplicativo mobile, essas coisas já utilizam outras linguagens, né, mas acho que lá no back-end, boa parte funciona com Clojure. Aqui, alguém nunca ouviu falar sobre programação funcional? Acredito que talvez alguns aqui nunca tenham ouvido falar, né? Talvez. Hoje em dia é um paradigma antigo, mas nos últimos anos tem se ouvido falar bastante, assim. Então, aqui é uma linguagem funcional, a gente vai ver um pouquinho sobre ela, né? Então, aqui, pessoal, vamos agora pensar do ponto de vista lá da disciplina de paradigmas, né? Agora eu estou falando um pouquinho com os alunos de paradigmas também. Como que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente vai pegar o livro, né, o capítulo do livro, vamos estudar esse capítulo de livro, e vou trazer para vocês aqui, né, algumas anotações. Então, o aluno não vai precisar de fazer slides, nem nada. Ele vai ter que fazer algumas anotações em cima do capítulo mesmo. E aqui, pessoal, todo mundo aqui estamos aqui aprendendo, né? Por exemplo, eu não trabalho com Clojure, nunca brinquei muito com Clojure, eu só conheço essa linguagem, né? Mas vocês vão ver que eu vou passar várias coisas para vocês aqui. Então, no dia dos seminários, né, vai ser aberto, e entenda que aqui os alunos estão aprendendo, está todo mundo aprendendo aqui e trazendo da forma que ele entendeu. Então, nesse momento, por exemplo, o aluno fala, poxa, entendi tal coisa aqui, eu posso fazer uma interferência? Não, eu acho de outra maneira. Então, aqui, no momento do seminário, não é um momento de avaliação do quanto o aluno aprendeu, não vai ser isso que está sendo avaliado. O importante é a participação dos alunos, eles trazerem material e trazer o que eles entenderam, como eles entenderam, e a gente vai corrigindo aqui. Então, não precisa tentar, né, tipo... Porque quando a gente está sendo avaliado, a gente tenta, às vezes, passar isso, né? Isso. Porque aqui vocês estão aprendendo, né? Então, vocês não precisam querer enganar o professor, né? Passar um conhecimento que vocês não têm. Então, o importante é vocês trazerem da forma que vocês entenderam, e aí a gente vai corrigindo, né, alguns pontos, aprendendo, né, alguma coisa que vocês passaram, tiverem de segurança, e eu também não souber, eu vou pesquisar, a gente vai estudar, a gente vai tentar imaginar como é que pode ser aquilo. Então, não preocupe, né, no momento, alguns conceitos não ficarem claros para vocês. Então, eu peguei essa figurinha que não está no livro, né, mas eu nunca tinha pensado nessa analogia, né, que no livro ele faz, né, com o Yoda, né? Então, o Clojure, né, ele tem essa forma, inicialmente parece estranha para a gente, né? Então, a gente está acostumado a usar o formato em fixo, né, que a gente aprende lá, no ensino básico, né? E o Lisp, a gente sempre usa no formato prefixo, né? Então, ele faz essa brincadeira aqui com o Yoda. Eu nunca tinha feito essa analogia, eu achei interessante, né? Então, eu peguei essa figurinha aqui. Então, esses aqui são os capítulos, né, dos livros, os capítulos, desculpa, as sessões, né, do capítulo. Então, o primeiro ponto que ele destaca é que o Clojure é uma linguagem Lisp, né, que funciona na máquina virtual do Java. Então, JVM vem de Java Virtual Machine, né, para quem não está familiarizado aí com o mundo do Java. Então, e o Lisp, né, é uma linguagem, foi a segunda linguagem de programação criada. Então, é uma linguagem de programação aí bastante madura, e a gente vai ver que ela tem algumas características bastante interessantes. Alguém já tinha ouvido falar no Lisp? Quem fez paradigmas comigo deve lembrar de ter citado aí, pelo menos. Então, Lisp vem de List Processing. Foi a segunda linguagem de programação criada. Então, antes dela, apenas Fortran. Então, ela foi proposta lá em 58, eu acho. Ainda na década de 50 ainda. E ela era uma linguagem, por exemplo, tinha uns recursos de altíssimo nível, é uma linguagem de altíssimo nível, né? Comparado, por exemplo, com Fortran na época, e com o que tinha antes do Fortran, nem se fala, né? Mas mesmo com Fortran e com as linguagens hoje, Lisp ela é de altíssimo nível. Por exemplo, um recurso que eu acho que alguns aqui já ouviram falar, né? Por exemplo, coletor de lixo.
Quando vocês ouvem falar em coletor de lixo, que linguagem que vocês pensam, né? Quando a gente fala garbage collector, Java. Java foi uma linguagem que vendeu, eles souberam vender, né? Eles souberam vender as coisas. Então, corretíssimo, Anderson. Então, quando a gente pensa em garbage collector, a gente pensa no Java. Por quê? Porque até então as linguagens ali que estavam sendo bastante usadas era C, e aí você tinha o C++, uma linguagem orientada a objeto, que estava sendo bastante usado, só que o C++ ele trazia muito do C. Então, no C++ você trabalhava ali com os ponteiros explicitamente. Você tinha que alocar, desalocar a memória. Ainda tem, né? E o Java era uma linguagem muito parecida com o C++, mas você não precisava de fazer isso. Você usava o Garbage Collector. Mas o Garbage Collector surge lá com Lisp, em 1958. Então, não surge com Java. Então, quando o Java surgiu, já tinha um monte de linguagens aí, de script, um monte de linguagens que já tinha coletor de lixo, né? Que não precisava de fazer essa alocação de memória. Quem ainda não fez paradigmas, vocês vão ver melhor um pouco sobre isso. Então, ele faz essa brincadeira aqui, né? Associando aí com Yoda, né? E aí, é importante entender que, como o Clojure é Lisp, né? Então, para quem, por exemplo, uma pessoa que já um programador mais antigo que conhecia Lisp ou alguma linguagem. O Lisp é praticamente um dialeto. Então, não existe, de fato, hoje em dia, uma linguagem Lisp. Né? Você tem os dialetos. Então, você tem várias implementações do Lisp. Então, o Lisp é quase um estilo de vida. Então ele destaca, né, a origem do nome, né, que vem de list process. Então, a estrutura básica das listas, desculpa, a estrutura básica do Lisp são as listas, né? E uma coisa assim muito legal, pessoal, que é o grande diferencial das linguagens da família Lisp, né, é que, então, por exemplo, Lisp é uma linguagem baseada em lista, então uma chamada de função usa o primeiro elemento como a função, né, os demais como argumento. E a grande questão é essa: Lisp usa a própria estrutura de dados para expressar o código. Ou seja, vocês vão ver o termo muito de dado como código. Alguém já ouviu falar nessa coisa? Ah, que o Lisp usa dado como código? Então, a grande sacada aqui, pessoal, isso aqui é do livro Dave Clojure, é que as linguagens que a gente está familiarizado, né, Java, Python, C, C++, essas linguagens, você tem uma forma de você expressar, né? Você define as expressões, por exemplo, em formato infixo. Aí você tem um processo de parser, né? E quem for fazer compiladores comigo vai ver depois falar melhor sobre isso. Então, você tem um processo de compilação ali, o lexer e o parser, que gera o que eles chamam de uma árvore sintática, né? Um abstract syntax tree. Então, por exemplo, essa aqui seria a representação da abstract syntax tree. Só que depois, né, essa árvore aqui, ela não é acessível, né? Você não tem acesso a essa árvore. E aí ele usa essa árvore para gerar, às vezes, um binário, ou ele interpreta essa árvore. Mas você não tem acesso a essa árvore. Então, ele usa isso aqui para gerar um código de máquina, um código intermediário, coisa do tipo. Mas linguagem da família Lisp, pessoal, é como se a gente não tivesse esse parser aqui. É como se a gente já programasse em cima da AST. E como assim, né? Se o o Lisp vem de lista, né? Qualquer lista a gente pode visualizar ela como uma árvore, né? Por exemplo, aqui, né, a gente tem aqui o mais, 1, 2. Então, está no formato prefixo aqui. Então, aqui temos aqui a raiz, né? O primeiro elemento é a raiz, e os demais são as folhas daquela árvore, né? Quando você tem uma lista dentro de outra lista, você tem algo desse tipo. Aqui. Eu tenho aqui o mais, que é a raiz, uma subárvore é o 1, e a outra subárvore, né, é essa outra árvore que tem a raiz, a multiplicação, o 6 e o 7. Então, quando a gente escreve um código em Lisp, é como se a gente já estivesse escrevendo esse código
a árvore sintática abstrata. Alguém conseguiu visualizar um pouco isso aqui? É como se essas linguagens elas quebrassem uma etapa no processo ali de compilação e interpretação. A gente já pula aqui para a árvore sintática abstrata. Isso aqui já é uma parte mais avançada da linguagem. Ele destacou aqui, eu peguei essas figuras para adicionar aqui. Então, isso aqui, por exemplo, se fosse um aluno aqui apresentando, tendo esse primeiro contato, provavelmente essa parte nem ia ver escrito lá, mas talvez ele não consiga fazer essa analogia logo aqui, né, com relação a esse formato. Isso aqui impacta muito na linguagem, para usar a ideia de macros. Alguém já ouviu falar naquela linguagem brasileira chamada Elixir, ou Elixir, né? Talvez vocês pronunciem melhor, provavelmente pronunciem melhor do que eu. Alguém já ouviu falar? Uma linguagem chamada Elixir, que é uma linguagem que funciona. Ah, o Anderson já usou. Massa. Chegou a ouvir falar, Anderson, de macros em Elixir? Elixir? Ah, legal. Então, por exemplo, o Elixir não é... Você não programa, né, no formato de listas, né, no formato de árvore ali. Só que quando você trabalha com macros, você representa exatamente as coisas como o Lisp representa. Então, quem conhece Clojure, conhece o sistema de macros do Clojure, e vem aqui para o Elixir, ele se sente bastante confortável, né? Ele só vai ver que aqui no Elixir tem uma etapa a mais, né? Porque o Elixir, ele trabalha... Ah, legal. Trabalha mais alto nível, né? Mas depois é algo... Acho que no segundo livro, não acho não. No segundo livro, ele fala sobre o Elixir. Elixir, Elixir. Aqui, pessoal, quem quiser ouvir falar melhor sobre isso que eu estava falando aqui agora, sobre essa questão de macros, essa apresentação é muito legal. Aqui, por exemplo, só por curiosidade, por exemplo, eu fiz uma macro, né, que permitia eu escrever uma expressão no formato em fixo. Ah, eu sou programador de C, quero escrever em fixo, né? Eu fiz uma macro que resolve isso. Então, a ideia da macro, pessoal, é que os caras conseguem, por exemplo, transformar uma linguagem funcional numa linguagem orientada a objeto apenas usando uma biblioteca. Algo impossível de ser pensado em outras linguagens. Então, é muito, muito poderoso. Mas vamos lá, antes que a gente não consegue destacar os principais aqui. Então, outro ponto que ele destaca, né? List. É um Lisp, né? E List roda na máquina virtual do Java, né? Então, você tem aí um ecossistema gigantesco, né? E você, quando você usa, né, essa máquina virtual, você está ganhando todo um know-how aí, toda uma experiência, toda uma maturidade em máquinas virtuais, né? É a mesma coisa que o Elixir fez, né? O Elixir, ele roda em cima da máquina virtual da Erlang, que ainda é mais antiga que o Java. Então, o Clojure pegou, né, já a máquina virtual bastante madura do Java e trabalhando em cima. Aí eu achei legal essa citação aqui, né, porque esse livro é de 2010, né? Então, nessa época, o Java ainda não estava na versão 8, não tinha lançado a versão 8, o Java ainda não estava trabalhando muito com estilo funcional, o Java não estava ainda com uma política de atualizações aí bastante frequentes, né? Estava bem parado, estagnado, né? Então ele destaca aqui, né, que tanto o Clojure quanto o Java, eles precisam desesperadamente um do outro, né? Então o Lisp, né, que é uma linguagem antiga, né, ela precisava desse marketplace do Java, né, da máquina virtual do Java, que podia oferecer. E a comunidade do Java, né, pensando talvez no Java como um todo, precisaria de uma atualização, né, e uma injeção de diversão, né? Então, até hoje o Java ainda é visto como uma linguagem chata, difícil, verbosa de trabalhar, né? Então, isso aqui acho que ajudou bastante, né? Não só o Clojure, né, mas outras linguagens como Kotlin, Scala, ajudou a dar uma guinada aí no Java. Mas vamos aqui, né? Aí o primeiro dia aqui ele colocou aqui treinando look, né? Então ele brincando aqui com a ideia do Star Wars, né? Então, lá no livro, pessoal, ele é um livro de 2010, né? Ele trabalha lá com... Ele explica mais ou menos como a gente pode instalar. Só que aqui, né? Então, quando a gente pega um livro antigo e tem essa parte de instalação, é sempre bom a gente
ir lá no site oficial e ver como é que se instala hoje em dia, né? Porque as coisas mudaram bastante. Então, lá acho que ele não usava, né, o Lang. Então, isso aqui, pessoal, é muito parecido com o NPM, né, ou Maven, Gradle, essas coisas. Então, quem conhece já um pouquinho de programa, qualquer linguagem, hoje em dia, a gente precisa aí de alguma ferramenta de build para associar as dependências, para poder fazer as instalações e tudo mais. Então, esse Lang seria o sistema para isso. E acho que aí desde que você tenha a máquina virtual do Java, né, eu acho que não precisa do JDK, eu acho que é apenas a máquina virtual do Java, basta você baixar esse Lang e você não precisa de mais nada. Então, né, aqui, né, estou criando um módulo aqui, mas a gente pode simplesmente, eu vou abrir aqui um terminal. Aqui. Então, depois que você baixa esse Lang, é um executável. Né? É um executável. Você vê aqui Lang REPL, você já está aqui no prompt aqui no REPL, né? Do Clojure. Vocês sabem o que significa REPL? Esse REPL. Tem até o site lá, Replit, que a gente fala Replit. Alguém sabe o que significa REPL? É um termo importante aqui, interessante. Não? Então, REPL vem de read, né? Primeiro R de read, depois evaluate, né? Print e loop. Então, esse processo, ele fica sempre esse processo. Você escreve alguma coisa, ele lê aquilo, ele avalia, ele imprime. Em outro momento, né, no futuro, a gente fizer outro seminário falando sobre Clojure e a questão de metaprogramação, de macros. No Clojure dá para ver exatamente esse processo. Né? Você tem acesso a essa função de read, você tem acesso a essa função de evaluate, e o print, né, ele é o resultado desse evaluate, e o loop ficaria nesse processo aí. Não dá para a gente usar aqui, né? Baixou. Lá no site Replit também a gente pode usar o Clojure aqui. E aí tem duas formas, a gente poderia estar usando aqui, escrevendo o script e executando. Mas a gente pode aqui também, aqui eu chamei aqui da mesma forma, o Lang REPL, ele instalou, né, e carregou para mim. Funcionou. Demora um pouquinho, né? Porque ele vai instalar ainda aqui na máquina. Ele instala isso aqui na máquina, lá na máquina virtual deles lá, e depois ele já carrega. Né? Então, dá para vocês experimentarem por aqui também, pelo Replit. Então, né, aqui a primeira coisa que ele mostra para a gente aqui, né, é basicamente um clássico aqui, o nosso Hello World. Né? Então, esse println, quem conhece o Java deve lembrar desse println, né? Esse println é aquele mesmo systemout.println lá do Java, né? Então, é aquela função, né, que imprime. Então, aqui para a gente, nada muito diferente, né? O que está diferente aqui são esses parênteses aqui. E aí, pessoal, esses parênteses aqui, ele não tem a mesma função dos parênteses nas linguagens que a gente costuma utilizar. O que esse parênteses está definindo aqui? Esse parênteses está definindo listas. Então, para ele, isso aqui é uma lista. E aí, as listas, né, por exemplo, lá no Python, quem conhece o Python, listas são definidas por colchetes, né? Mas aqui, por colchetes, a gente não tem uma lista, a gente tem um array. Ele mostra mais aqui embaixo. Listas são sempre com parênteses. Né? E a vírgula é opcional. Só que, o que é diferente aqui com relação a listas? Né? As listas sempre são avaliadas
assumindo que o primeiro elemento da lista é como se fosse a raiz, né? E essa aqui, ele assume que aqui é uma função. E os demais são os argumentos dessa função. Então, nesse caso aqui, ele vai imprimir essa informação aqui. Entendo que isso aqui é uma lista. Tudo bem? Visualizaram aí, pessoal? Então, depois que ele mostra essa questão da lista, né? Ele mostra, por exemplo, né, outras listas que eu posso trabalhar, né? Usando, por exemplo, os operadores aritméticos. Por exemplo, menos 4, menos 5. Jogo o valor aqui. Mais 8 e 10. Então, 18. Então, isso aqui para ele é uma lista. Né? Porque eu não preciso colocar as vírgulas aqui, mas que para ele é uma lista. E o legal, né, como ele trabalha na forma pré-fixa, né, se eu quero somar, por exemplo, 8 mais 10 mais 20, né, se eu estivesse escrevendo em outras linguagens, eu teria que colocar o operador mais 2 vezes. Né? Aqui não. Eu posso colocar aqui quantos argumentos que eu queira aqui. Né? Então, para ele, isso aqui tem o mesmo efeito. Então, para ele aqui, eu tenho mais, todos os outros elementos ali é como se fossem os nós da minha árvore. Né? Então, ele vai aplicar essa operação em todos os argumentos ali. E aí ele brinca aqui, aí já mostra uma coisa interessante, né, com relação a esses operadores, que pode, no primeiro momento, a gente pode estranhar, né, que, por exemplo, 1 dividido por 3. Ele apresenta dessa forma aqui, né, 1/3. Por quê? Porque ele tem um tipo de dado que não é comum nas linguagens que a gente trabalha, né, que é a ratio, né? Então, você ter ali... Fugiu o nome em português. Essa representação, né? Tem que ser a representação decimal, a gente tem aqui, por exemplo, 1/3. Né? Então, ele não calcula aqui o resultado para a gente. Ele coloca essa representação. Se um desses valores, por exemplo, for um valor double, né, ao invés de ser um número inteiro, né, então, é números racionais mesmo, né? Aí ele vai calcular. Né? Nesse caso aqui, ele vai aplicar realmente 1 dividido por 3 e vai trazer a divisão para a gente. Então, diferente do comportamento de outras linguagens, que normalmente faria talvez uma divisão inteira aqui, ele, quando ele pega 2 inteiros, o comportamento dele é trazer um número racional. Então, ele destaca, por exemplo, como não tem, né, não é infixo, né, a precedência, não existe regra de precedência. Então, a linguagem ela não precisa lidar com isso. É como se a gente estivesse programando na ASP, né? Então, ele não tem essa preocupação. Então, se eu quero fazer representar talvez 2 mais 4 vezes 5, né? Eu sei que, por exemplo, ele vai ter que multiplicar aqui primeiro, se eu faço isso aqui na forma pré-fixa, né? Então, se eu quero representar isso aqui, eu vou ter que colocar mais 2, né? E aqui dentro, né, como nó mais interno, eu colocaria o 4, o 5, e aí fechando os parênteses, né? E que chega uma hora que você vai ter um monte de parênteses fechando, né? Que o pessoal gosta de brincar, né? Então, teria essa coisa aqui. Inicialmente, pessoal, parece algo assim, meio estranho. Assim. Eu já tinha um contato com linguagens funcionais, com Haskell, e eu confesso que quando falava de Lisp eu tinha muito preconceito. Eu tinha esse preconceito, não, uma linguagem cheia de parênteses. Mas o Clojure ele consegue reduzir bastante o número de parênteses comparado com o Lisp. E, assim, ela tem essa característica de... Por isso que começou com preconceito. Mas é muito legal, cara. Depois que você vai olhando, eu estou começando a gostar. Estou achando bastante interessante. E a questão da programação funcional, né, ela nos leva ao seguinte: você não escreve, não tem como você escrever funções grandes. Né?
Então, quando a gente começa a dar um pouco de princípios de programação, né, vai falar, poxa, você tem que ter funções concisas, né? Então, uma função deve fazer só uma coisa do tipo. Mas, em linguagens imperativas, né, você está ali no meio do código, vou colocar mais umas 2, 3 linhas aqui para fazer uma outra coisa. Linguagens funcionais, não. Você vai sempre quebrando mesmo. Então, cada função, ela faz pouquíssima coisa. Ela não pode fazer mais de uma coisa. E você vai compondo essas pequenas funções. Então, no fundo, não é para ficar tão estranho, não. Aí aquela questão, né, que você pode ter se quiser aqui. Ele mostra assim, um conceito, né, por exemplo, ele começa a apresentar alguns conceitos, né, de programação, de linguagem de programação. Por exemplo, um dos conceitos é o conceito de coerção. A coerção é até um tipo, considerado como um tipo de polimorfismo, né, porque lá em paradigmas a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque quando você tem tipos diferentes, né, por exemplo, eu tenho aqui 2 valores de tipos diferentes. Eu tenho um número inteiro, eu tenho um número float. Não existe uma operação que trabalhe com esses 2 tipos diferentes. Então, ele tem que conseguir trabalhar com tipos diferentes. O que ele faz? Nesse caso aqui, ele apela para um mecanismo chamado de coerção. De forma implícita, ele vai pegar um dos números e converter ele para poder ter os 2 valores do mesmo tipo. Aí ele poderia tentar transformar o segundo, né? Mas aí existem regras, né? Então a regra é sempre você pegar um número, por exemplo, um inteiro e transformar para float. Sempre priorizando não perder dados, né? Então, quando você faz algo desse tipo, para a linguagem, ela está fazendo isso, né? Converteu 3 para float e somou eles. Então, esse é o conceito chamado de coerção. Aí ele apresenta aqui uma outra seção, né, sobre as strings e chars. Aí eu tinha visto esse memezinho lá que o pessoal mandou lá no grupo. Aí não está no livro, eu achei engraçado. Botei aqui. Então, para ele, né? Então, por exemplo, você tem aqui o conceito de strings, né? Aqui ele mostra, né, essa possibilidade de você usar aqueles caracteres especiais lá que a gente está acostumado a utilizar no C, né? Então, aqui ele está utilizando /n e ele vai interpretar esse /n. Ele mostra que existe a função str, que ela cria, né, uma string a partir de outro valor. Aqui, quem já viu Java, pessoal, saiba que esse str, na verdade, é o toString, né? Aquele método toString que está implementado para aquele objeto. Então, aqui ele consegue converter esse número 10 para string, porque esse 10 é do tipo inteiro, e esse objeto do tipo inteiro, ele tem um método chamado toString. Então, quando ele chama str, na verdade, está chamando um método toString desse objeto. E aí você pode, como ele é uma função, sempre funciona daquela maneira, que você pode passar vários argumentos, né? Então, posso passar um número inteiro aqui, posso passar, sei lá, um número float, posso passar, sei lá, um número racional, e ele vai converter tudo isso para string e gerar uma única string aqui. Começou uma chuva aqui. Vocês estão escutando bem, pessoal? Começou uma chuva aqui. Tá sim, professor. Tudo Beleza. ok. O Clojure tem o conceito de caractere, né? Que é um conceito, por exemplo, que não tem linguagens como Python, né? Mas o caractere para ele, né, é o barra. Eu tenho que colocar barra ou um caractere. Então ele tem isso aqui como caractere. E aí aqui ele mostra, por exemplo, né, que o caractere A é diferente, né, da string em apenas o A, né? É o operador relacional de igualdade aqui. Uma coisa legal que tem no Clojure, né? Como o Clojure usa o Java, quem já viu Java sabe que tem o class, você pode retornar qual é a classe. Né? Ele retorna a classe, né? Um objeto tipo classe de um dado objeto. Aqui, por exemplo, eu posso passar o class e passar um objeto, ele me retorna aquela classe. Então,
lá do Java seria equivalente ao getClass. Então, existe um método chamado getClass, então esse class, na verdade, está chamando esse método lá, getClass. Então, eu consigo descobrir, por exemplo, isso aqui é a classe java.lang.string. Né? Aí a gente vê que a interpretabilidade é com Java, né? Se eu pego aqui o barra A, é o Java Lang Character. Né? E se eu pego o número 10, né? Java Lang Long. E o 10.6, o double, né? Quem já viu Java, observar que ele está retornando aqui os nomes aqui em maiúsculo, aqui, né? Ao invés de ser double, int, minúsculo, é maiúsculo, né? Aí vocês lembram, né, que no caso do Java, você tem os tipos primitivos lá, né? O int, o integer, e você tem os equivalentes como objetos, né? Então, no caso aqui é tudo objeto. Então, 10 aqui é um objeto do tipo Java long, né? Tipo long. O 10.6 é um objeto do tipo double. Né? Então, ele não é o tipo primitivo, mas sim um objeto. Aí ele mostra aqui um pouco da questão que, por exemplo, quando eu faço, eu até fiz aqui antes, né? Mas quando a gente usa operadores relacionais, a gente tem como retornos aqui valores do tipo boolean, né? Vou pegar, por exemplo, o tipo de retorno dessa expressão e retorna aqui Java lang boolean. Né? Então, aqui a gente trabalha com tipo boolean. E aqui ele já apresenta, né, a ideia de expressões condicionais. Observe, pessoal, que isso aqui não é o comando condicional que a gente está acostumado lá em C, Java, Python, em linguagens imperativas. Isso aqui é uma expressão. Então, o if, para ele, por exemplo, o if, né, é uma função aqui, ela tem dois argumentos. Uma expressão, então, por exemplo, 4 maior que 5. Se 4 for maior que 5, eu tenho algo que ele vai fazer aqui. Print ln 4 maior que 5. Se não, então tem um outro argumento. Então, o if para ele é uma função que recebe 1, 2, pode receber aqui um terceiro argumento, que é uma outra expressão, né? O 4 não é maior que 5. Fechou? Eita, faltou fechar alguma coisa aqui? Fechei aqui. O O N. o N ali, professor, no Faltou outro fechar print. o. Faltou fechar aqui o. Print align, agora no caso é o print align. Né? Naquele momento lá era o fechamento, que eu tinha esquecido. Tinha dois erros, né? E depois o print align. E ele mostrou aqui, né, por exemplo. Ele não conseguiu resolver esse print L aqui, né? Faltou o N lá. Deve ter, provavelmente eu tenho print também, né? Igual tem lá no Java, que é o que não tem a quebra de linha, né? Ele tem a quebra de linha. Então, para ele sempre tudo funções aqui, né? Ele mostra um pouco sobre isso, né? Uma coisa, por exemplo, o new aqui ele mostra que o new é false, tratado como false, porém o zero e uma string vazia é avaliado como verdadeiro. Uma string vazia, mais ou menos, o zero é um pouco diferente, que a gente está acostumado com outras linguagens, que normalmente o zero é tratado como aqui ele vai estar comparando os valores mesmo. Né? Vai com long, mas eu poderia botar aqui, né?
Então, ele vai, aqui eu só coloco simplesmente o 0, ele vai avaliar, porque eu botei uma lista aqui, né? Eu posso botar o valor mesmo 0. Quando eu coloco numa lista, ele sempre vai interpretar o primeiro argumento como função. Então, if 0, observe que aqui ele colocou que 4 é maior que 5, ou seja, ele avaliou como verdadeiro. Ele executou essa primeira implementação aqui. No caso do new, ele interpreta como false. Né? 4 não é maior que 5. Aqui vem umas coisas interessantes, pessoal. Por exemplo, a parte de lista. Né? Então, ele deixa claro, né, que, por exemplo, que no caso do Clojure, listas são usadas para código. Então, essencialmente, lista é uma estrutura de dados, né, ordenada, né, como qualquer, mesmo conceito de lista para qualquer outra linguagem. Porém, a gente usa listas para representar código. Então, sempre quando eu escrevo aqui uma lista, por exemplo, 1, 4 e 5, ele assume por padrão que isso aqui é um código e tem que ser avaliado. O primeiro elemento é uma função, e os demais são argumentos. Porém, existe uma ideia que ele chama de cotar. Né? Igual quando a gente está falando sobre alguma outra coisa, né? A gente pode estar citando alguém, né? Colocar entre aspas. Né? Então, quando eu coto aqui, aí ele não avalia aquilo como uma função, mas avalia aquilo realmente como uma lista. Para concatenar strings, Winston, é o próprio str, por exemplo. Ele concatena. Espera aqui uma nova string. Então, se eu coloco aqui, né, coto, né, ou uso o list, né, ele gera para mim aqui, ele está me retornando a lista em si. E aí eu tenho, né, algumas operações que eu posso fazer sobre listas, né? Ah, legal. Eu tenho algumas operações que eu posso fazer com listas, que são operações comuns, que realmente sempre aparece, né, em linguagens funcionais, né? Que é retornar a cabeça da lista, né, o primeiro elemento da lista, retornar os demais, né? Então, por exemplo, lá no Haskell, né, quem fez a disciplina comigo, tem o head e o tail, né, que é a cauda, né? Aqui é o first e rest, né? E tem o last, que retorna o último elemento. Mas, por exemplo, se eu tento trabalhar, por exemplo, first da lista 1, 4 e 5, vocês acham que vai funcionar aqui, nesse caso, pessoal? 1, 4, 5 é uma lista, né? Eu estou first em cima dessa lista, 1, 4, 5. Aqui ele vai dar problema porque ele vai tratar 1, 4, 5 como um código, né? Ele vai tentar avaliar 1, 4, 5. Né? Então, aí eu teria que cotar. First 1, 4, 5, ele me retorna aqui 1, 4, 5. Eu pego aqui o rest e pega os demais elementos aqui da lista. Aí ele mostra, por exemplo, tem também o tipo de dado que aparece também, são os vetores, né? Então, vetores são usados para dados, então a gente não usa listas normalmente para dados, mas a gente usa vetores, né? Então, usa list para código e vetor para dados. Né? Então, isso é o que ele coloca lá no livro, e é uma regra de ouro mesmo. Então, aqui eu tenho um vetor de dados. Banana, laranja e mamão. E aquelas operações funcionam também com esses elementos aqui. Não é head, né? Estou ainda no Haskell ainda. First banana, the rest. Vocês viram alguma coisa diferente aqui, pessoal? Na hora que eu fiz o rest, ele está retornando um vetor aqui. Visualmente é como se estivesse retornando uma lista, né? Está entre parênteses, né? Ele até destaca isso também, né? No livro aqui. Acho que aqui embaixo ele já destaca essa parte aqui. Nesse ponto aqui. Então, aqui ele não está de fato retornando uma lista. Na verdade, acho que não vai mostrar, mas quem conhece o Java, né, por exemplo, lembra que você tem lá algumas estruturas, tem list, tem
o iterable, tem algumas interfaces acima. Aqui também ele tem uma interface, que é as sequências, né? Então, se eu pegar aqui o class, isso aqui, me retornando aqui é o objeto mesmo, o class, né? O persistent vector, né? Mas é porque todos esses elementos ele retorna uma interface acima. E essa interface acima, que é essa sequência, ele está imprimindo ali no formato de listas, mas é só a forma visual, né? Ele continua sendo um vetor. As operações continuam tendo o mesmo custo quando se trabalha com vetor. E vocês sabem qual seria a vantagem, por exemplo, do vetor e listas? O que seria o vetor? O que vocês acham que talvez seria o vetor lá no Java? Quem conhece Java aí? Um pouquinho de Java. O list dele, será que é quem lá no Java? Quem que seria o vetor? O Java tem um vector, né? Mas eu acho que talvez não sei se ele implementa através do vector, não. Eu posso estar equivocado aqui, talvez ele até pode estar usando um vector lá. Mas o vector é muito próximo da ideia do array list, né? Então, na verdade, aqui seria o array versus a lista encadeada. Então, o array ele tem algumas vantagens, né, de eficiência para pegar o elemento com custo fixo, né? Ele tem que percorrer os elementos. Então, por isso que listas não seriam muito eficientes para trabalhar com um grande volume de dados. Esse, por exemplo, é um dos problemas do Python, que ele trabalha com lista ligada, né? Tem o concat também. O concat ele recebe uma lista ou um array, né? Fica aqui com uma lista. Ah, não, que ele tem que receber duas listas, né? Dois arrays, né? Caso retorna aqui uma nova lista. Ele tem conjuntos, né? Então, conjuntos aqui tem o sustenido aqui na frente. Então, conjuntos não ordenado, né? Expressão não ordenada. E conjuntos você não repete os elementos, né, que tem dentro do conjunto. Então, isso tem lá no Java também, né? E aí ele tem as operações que podem ser feitas, por exemplo, com conjuntos. Eu tenho união, eu tenho diferença, são tudo operações que eu posso fazer com conjunto, já está pronto. Então, pessoal, sempre é bom conhecer bem a linguagem que está trabalhando, quais são os tipos de dados que tem, porque às vezes a gente está implementando coisas que já está lá pronta para a gente. Então, já vi muito aluno reimplementando o conjunto, sendo que já tem lá o conjunto. Aqui tem um tipo de dado interessante, que é muito, muito explorado dentro do Clojure, que são os maps. São muitos dados, né? A representação, como a gente não está programando com classes, ele trabalha com a ideia de maps, né? E aí aqui, para a gente não perder muito tempo, ele está criando aqui um map, né? E esse map aqui é aquela ideia de dicionário, né? Quem conhece só o Python, por exemplo. Eu estou dizendo, ó, chave 1, Maria, chave 2, João. Então, são os elementos aqui. Map, eu posso escrever exatamente da maneira. Só que o map, observe, o map eu tenho que estar casando, né? Eu coloco aqui 3, né? Eu tenho um problema que eu não casei aqui. Então, normalmente ele mostra aqui, que até por questão de legibilidade, é legal colocar, nesse caso, é opcional, mas colocar a vírgula entre os elementos aqui. 3, um pouco mais legível, né? Esse elemento aqui. Aí tem uma coisa legal, que, por exemplo, quando ele trabalha com... Eu tenho aqui chave e valor, né? É muito comum, né, eles usarem tipo de dado chamado símbolo. Símbolo é um tipo de dado que tem, por exemplo, em Ruby, em Elixir. Eu posso, não sei se JavaScript... Alguém já vai falar em JavaScript? Ele é como se ele fosse uma string cujo valor dele
própria string, né? É bem mais diferente que você trabalhar com uma string. Então, você coloca 2 pontinhos, por exemplo, nome, que é um símbolo. Uma piada aqui como keyword aqui. Então, eles usam muitos símbolos, né, como chave. Nome. Até seguinte a gente chega nas funções. E aí muitos tipos de dados. Professor Sérgio, Também, né? tá travando só um pouquinho. Agora melhorou. Começou a chover aqui. Então, por exemplo, você nome aqui, pessoa. Então, ops, fechando com. Então, ele criou agora uma pessoa. E aí, eu posso vir aqui e pegar, por exemplo, como ele é uma. Então, um símbolo, que é o nome. Aí me tornou, por exemplo, Sérgio. Pessoa, idade, 41. Então, o map também é o mesmo tempo. Uma função. Aí ele está aqui, ponto. Acho legal. E aqui eu mostrando um pouco dessa ideia, né? Que eles usam bastante de mapas para representar dados. E aí tem essa aula aqui que é interessante, que mostra um pouco esse passo a passo de você sair de uma linguagem onde está usando Java e ir para cá. Já são 20 horas, pessoal, mas eu quero a questão de 8, 10. Estamos falando de linguagem funcional, né? Então a gente tem que ver como é que as funções. Então, aqui eu tenho, vou dar um nome aqui, um def, nome da função, parâmetros do corpo da função. Então, aqui ele está criando uma função que não recebe argumentos. Como ela não recebe argumentos, eu posso simplesmente chamar sem passar um argumento. Se eu quiser criar uma função, sei lá, dobro, uma clássica aqui, dobro. Ela vai ser um x e ela vai multiplicar 2 vezes x. Então, dobro de 8, 16. Então, aqui eu estou criando uma função. E aí mostra, por exemplo, que aqui eu posso, por exemplo, na definição da função, eu posso colocar uma documentação, né? E aí tem o doc, que retorna a documentação. Inclusive, várias funções que a gente usa, elas têm essas documentações, né? Posso vir aqui e pegar essa documentação, aqui, esse comentário. Então, esse conceito de bind, né, um conceito interessante, né, que em linguagem de programação ele é traduzido normalmente como amarração, né, atribuição, dependendo quando você está falando de variáveis e valores, né, a gente está falando de atribuição, mas pode ser amarração em outros conceitos também, quando você associa, por exemplo, uma classe a um nome. Né. E aqui ele mostra, né, por exemplo, eu estou criando aqui, por exemplo, primeiro ele criou aqui uma linha,
E essa linha, ela é um vetor. Um vetor, né, cujo primeiro elemento do vetor também é um vetor, e o segundo elemento também é um vetor. Então, algo parecido com uma matriz aqui. Aí ele criou uma função, deixa eu ver se ficou cortado aqui, mas ele criou uma função aqui, por exemplo, eu quero fazer uma função que retorna a linha, né? A linha vai, então ela vai do ponto 0, 0 até o ponto 10 e 20, né? Um segmento de reta. Então, eu posso pegar aqui o last, o último elemento, né, da linha. Então, essa função line_end, line, ele vai retornar o 10 e 20, que é o ponto final da linha. Só que aí ele mostra, por exemplo, uma outra forma, né? Como que eu não preciso de toda a linha? Aqui é uma ideia parecida com a ideia de casamento padrão, né? Ou melhor, aqui talvez a ideia mais de destructure. JavaScript, alguém já usou esse conceito aqui em JavaScript? De destructuring? Esse termo aqui? É a mesma ideia lá no JavaScript. Estruturação, é o mesmo conceito. Depois vocês pesquisam aí, dá uma olhada. Mas aqui observa, o que ele está criando? Observe que aqui ele não vai precisar, nessa definição de função, a gente não está usando aquela função last. Está dizendo, olha, aqui no argumento, ele já está colocando um valor aqui no argumento. Esse cara recebe um argumento que é um array. Esse array tem o primeiro elemento e o segundo elemento. Eu vou só, tipo, já se casando isso aqui só com esse segundo elemento. Então, ele está passando para lá, retornando second, pronto. Então, ela vai ter o mesmo comportamento da outra, porém, eu não estou usando head, last, né? Não estou usando o destructive. Então, lá no JavaScript, eles usam muito isso para passar um objeto. Eu pego só o elemento daquele objeto e já trabalho com ele lá dentro. Eu não preciso depois pegar o objeto e pegar um atributo daquele objeto. Quando você não está trabalhando, você pode usar dentro dos argumentos, das funções, né? Mas pode usar também com esse elemento aqui com let. Então, ele apresenta, né, um outro conceito, que é o conceito de funções anônimas. Aqui alguém já viu funções anônimas em outra linguagem? JavaScript. JavaScript é mais popular, né? Alguém já ouviu falar em Arrow Functions? Lá no JavaScript? As Arrow Functions lá no JavaScript seriam a equivalente aqui, né? Arrow Functions. O JavaScript já tinha funções anônimas, né? O Arrow Functions é só uma notação para as funções anônimas aqui no JavaScript. Então, funções anônimas não tem nada de especial. São funções sem nome. Porque quando a gente usa funções em linguagens operativas, normalmente a gente pensa em reuso. Eu estou criando uma função para poder usar aquela função em outra parte do meu programa. Então faz sentido que aquela função tenha um nome. Ela esteja amarrada ao nome, porque eu vou precisar dessa função em outras partes. Mas em linguagens funcionais, funções nem sempre são usadas para reuso. Então, às vezes eu quero passar um comportamento, uma expressão, uma coisa para uma outra função. Normalmente as funções a gente chama de funções de alta ordem. Então, por exemplo, eu poderia criar uma função, por exemplo, a Adobe está aqui ainda? A Adobe deve estar aqui ainda, né? Dobro 4. Então, eu tenho essa função aqui, que ela tem um nome, né? Eu criei ela em outro momento, e ela pega o número e retorna o dobro. Ele mostra uma função chamada map, lá em Paradigma, a gente vai falar sobre isso de novo. Dobro. Eu posso passar aqui um array, claro.
Certo, né? O que esse map está fazendo? Olha, ele está aplicando essa função dobro em cada um dos elementos. Ó. Dobro de 5, dobro de 6, dobro de 9, dobro de 10. Ele está me retornando aqui o outro, o vector, agora, com os elementos todos aplicados. Aqui eu passei uma função nomeada, uma função que tem nome. Mas, aqui eu posso criar funções sem nome. E aí que eu achei, aqui embaixo que ele mostra, né? Depois eu mostro aqui o ponto que eu achei o erro dele. Então, aqui, por exemplo, eu posso falar, vamos considerar que eu não tinha essa, eu quero agora fazer, por exemplo, o triplo. Só que eu não quero criar essa função triplo, porque eu não vou usar ela em nenhum outro lugar. Não é algo que eu quero reusar. Eu posso passar aqui uma função anônima. E a função anônima, eu tenho aqui o fn, argumentos, a x, e aqui a expressão, vezes 3. Fechei essa minha função anônima. Ah, só que eu vi só vezes 3, né? É x vezes 3. Ele aplicou. Agora, cada um desses elementos, essa função. Então, aqui é uma função anônima. Ela não existe em outro lugar, ela é como se fosse um valor. Então, linguagens funcionais têm que ter esse poder de criar funções anônimas. Né? Então, Professor, no caso, oi. eu posso usar só uma vez, né? Normalmente porque eu não vou reusar ela. Então, faz sentido eu estar criando uma função e associando o nome para ela. Lá no JavaScript, por exemplo, quem trabalha com React vai usar muito funções anônimas. Então, a gente começou a usar muito funções anônimas no JavaScript, na época ainda do jQuery. Né? jQuery explorou bastante, né, os recursos funcionais do JavaScript. Eu acho que deve ter sido a primeira biblioteca que entendeu que o JavaScript era uma linguagem que dava suporte funcional. Né? E agora você tem, todos vieram depois, explorou tanto que o JavaScript criou formas mais fáceis de você escrever essas funções anônimas. O próprio Java teria um equivalente à ideia de funções anônimas lá. Tanto também a ROM. É aqui, pessoal, que ele cometeu um erro, né, o autor. Constante, mas que ele cometeu um erro. Ele colocou lá count, né, quando ele passou essa função count para map, recebeu count people, dizendo count, nesse contexto, é uma função de alta ordem. Lá na sequência de paradigmas, quando a gente vai explicar melhor, mas função de alta ordem não é nada também muito complicado. É só uma função que recebe uma outra função como argumento, ou retorna uma outra função. Então, são funções de alta ordem, ela retorna ou recebe uma função como entrada. Mas o count, ele não recebe uma função como entrada. Quem está recebendo uma função como entrada é o map. O map que está recebendo. Então, o map, que é a função de alta ordem. Então, eu escrevi isso aqui, né? Para mim, o map, que é uma função de alta ordem. Aí, depois que eu lembrei, poxa, talvez tenha uma errata desse livro. Eu pesquisei na errata desse livro, aí eu achei lá, isso aqui já está lá escrito na errata. O count não é uma função de alta ordem. O map, né, que é. Né? O map é uma função que toma uma outra função como argumento. Logo, ela é uma função de alta ordem. Né? Então, lá, meio de no momento ali, ele escreveu e não percebeu esse equívoco dele ali. Então, pessoal, livros, mesmo os mais clássicos, os melhores livros, todos os livros estão suscetíveis a erros. Não significa que o autor não sabia aquele conceito na hora. Mas no momento ali ele escreveu errado, não revisou, e depois que já foi publicado, aí só em erratas mesmo. Não tem mais o que fazer. E aí ele tem uma forma interessante de escrever funções anônimas. Né? Eles usam, esses símbolos aqui, eles chamam de macro, uma coisa, mas não é macro. Eu esqueci o nome disso aqui. Isso aqui parece um pouco com a linguagem Swift, que é uma linguagem da Apple. Né? Então, isso aqui é uma outra forma de você representar funções anônimas. Observe que aqui eu tive que escrever muito, né? Fn, eu coloquei aqui o x, tal. Uma outra forma seria, então, ele usa aqui esse jogo da velha. Aqui eu vou passar só a função. Então, acho que é o jogo da velha aqui. Aí
vezes 3. E aí os argumentos, eu acho que a percentage é mais de um argumento, seria percent 1, percent 2, alguma coisa nesse sentido. Aqui é só uma função que tem apenas um único argumento. Né? Então, é uma forma mais fácil de escrever do que aquela outra lá, anônima. Então, é o que na linguagem de programação se chama syntax sugar. E aí, pessoal, aqui, né, eu acho que dá para a gente começar a caminhar aqui para encerrar. Então, esse que seria o dia 1, né? Dia 1 da... Então, o dia 1 que é o dia com mais conteúdo, né? Então, depois ele apresenta uma entrevista, né, com o criador da linguagem Clojure. E ele tem umas palestras bastante interessantes, esse Rick. Aí ele mostra uma coisa legal, né, que a gente reclama dos parênteses, né? Mas, por exemplo, em C, C++, Java, você tem um monte de chaves, né? Aí ele brinca aqui, né, mostrando um pouco dessa ideia, né, que, por exemplo, lá no Java, né? No Java, normalmente, para fazer uma expressão, você system.out.println, e eu passo aqui os parênteses aqui, né? Por exemplo, olá, mundo. E o que ele mostra? Ele mostra que o que a gente está fazendo aqui é mudando a posição desse parênteses, né? Ao invés desse parênteses estar aqui, ele está lá no início. Só que aqui o system out.println não vai chamar, né? Aí não posso passar só aqui println. Então, essa brincadeira de dizendo, olha, você está só mudando, ó, observe aqui, né? Aqui, no caso, tem dois argumentos, né? Eu tirei a vírgula, peguei esse parênteses e joguei aqui para trás. Então, na verdade, né, não é tão difícil fazer isso, né? Na verdade, ficou até mais limpo o código. Né? Olhar. Aqui tem menos símbolo, né? Tem um símbolo a menos e mudei a posição do outro símbolo. Então, e aí, desde que essas funções não sejam funções bem específicas, né, você não vai ter essa monstruosidade de parênteses fechando. E aí, nos outros dias, né, que eu não vou conseguir trabalhar com vocês aqui agora, para a gente não alongar muito, ele mostra algumas outras coisas interessantes, que eu vou só citar para vocês. Vou pegar aí mais uns 5 minutos. A questão da recursão, né? Então, ele mostra aqui, né, que você pode, quando você trabalha com linguagens funcionais, você não tem estruturas while, for. Né? Por definição, você não tem essas estruturas. Então, como a gente resolve as questões? A gente resolve as questões usando funções recursivas. Aqui ele mostra uma função recursiva para retornar o tamanho de um vetor. Então, para retornar o tamanho do vetor, o que ele faz? Vou criar uma função aqui, tamanho, fn tamanho, que eu vou receber aqui um único argumento, que é um vetor, uma lista. Aí eu tenho aqui o if, né? E aí, quando eu tenho o if, eu tenho os casos que eu posso trabalhar. Primeiro, eu tenho que saber se a minha lista é vazia. Meu vetor é vazio. Empty. E aí, essas funções que são predicadas, ele coloca convenção, elas terminam com o question mark, a ponto de interrogação. Então, se for vazio, ou seja, se for verdadeiro, qual que é o tamanho de uma lista vazia, de um array vazio, vetor vazio? É 0. Caso contrário, né, o else, né, aí eu entro para o caso geral com funções recursivas. E aí, qual que é o tamanho de uma lista não vazia? Então, eu sei que ela tem pelo menos um. Eu poderia escrever dessa maneira aqui também. Tá? Então, eu sei que ela tem pelo menos um. Só que eu preciso saber agora qual que é o tamanho do restante da minha lista. Então, eu vou chamar a função de forma recursiva, tamanho de quem? Aí vai ter parênteses aqui, né? De rest, no final da minha lista. Agora, peguei aqui. Apertei errado. Parênteses aí, né, pessoal? Até os editores também ajudam a gente com relação a isso, né? Então, tamanho
vetor aqui. O if aqui está uma cuidado aqui. O if, se vazio, torno 0. Se não, torno mais 1. Rush. Coisa fechando errada ali. Então, tamanho, então já está funcionando essa função. Porém, funções recursivas, pessoal, elas têm um problema que leva, né, ao nome de um site que vocês conhecem bastante, que é o tal do Stack Overflow. Então, na disciplina de compiladores, a gente entende melhor isso, que a gente chega a implementar esse conceito de stack frame. Então, toda vez que eu chamo uma função, a gente cria na memória uma área chamada de stack. Isso é chamado de stack frame. É uma área ali para poder guardar o estado da função. Só que, normalmente, a gente espera que uma função é chamada, só que ela termina, então eu limpo esse espaço. Mas, quando eu chamo funções recursivas, eu vou só criando esse espaço. Em um momento eu estou terminando. Enquanto eu não terminar a execução da função recursiva, eu estou só criando esse espaço. Depois, quando eu terminar, eu vou desalocando isso. Só que, por exemplo, eu posso ter uma profundidade muito grande, né? Eu posso começar a chamar muito e isso ocupar a memória. E às vezes tem linguagens que nem espera a memória do computador encerrar. Ele coloca um limite. Então, você pode usar funções recursivas, só que não é o aconselhado. Então, ele tem aqui, né, um outro elemento aqui, que é uma função de alta ordem, que permite, né, usando a ideia aqui de looplet, que tem o recurso de trabalhar com recursão em cauda. Então, agora não vai dar para a gente entrar muito nesse detalhe. Mas a ideia de recursão em cauda é não ficar criando várias stacks. Ele aproveita a mesma área de memória. Então, o programa fica igual se estivesse não usando funções recursivas. Então, aqui eu até escrevi um código, acho que de size otimizado, depois que eu fiz tutorial. Mas aqui, quando ele trabalha dessa forma, a gente precisa guardar o acumulado no próprio argumento da função. Então, por isso que ele trabalha dessa maneira aqui. Porém, quando for trabalhar, ao invés de trabalhar com funções recursivas, é sempre aconselhado usar dessa forma aqui para poder ele dar suporte a essa ideia de aqui a gente até mostra um exemplo aqui, esse size, é só pegar esse size, o tamanho aqui, o tamanho de uma função range fill. Olha lá, o Stack Overflow. Viram aí, pessoal, o Stack Overflow? Então, nesse caso aqui, ele dá o Stack Overflow. Usando aqui o loop, usando essa técnica de recursão em cauda, né? Então, aqui, na verdade, ele tem um elemento aqui, ó, na chamada na próxima chamada, ele passa um dos argumentos guardando o valor que é acumulado. Então, aqui, size otimizado, torna lá perfeitamente o tamanho. Então, dá um impacto grande. Aí depois ele fala das sequências, né, mostrando que sequências é uma abstração acima, a gente pode entender as sequências como tables, lá no caso do Python, quem conhece o Python. Ele mostra algumas coisas que a gente pode fazer com sequências, testar, mudar a sequência. A ideia de avaliação preguiçosa, então, quando trabalha com funções, com linguagens funcionais, é um conceito interessante para a gente trabalhar. Então, consequências, você pode trabalhar com sequências finitas,
e consequências infinitas. Ele mostra alguns elementos aqui interessantes para trabalhar. Aqui um pouco, né, questão um pouco de estruturação de dados, né, a gente pode fazer. Então, algo parecido, né, com o Def Protocol. Cria uma interface, né, para quem conhece Java, você está criando a interface. E esse Def Record é como se fosse uma classe. Então, aqui, pessoal, olha que legal. Ele está criando aqui uma interface, para quem conhece Java, ele está criando uma interface. Isso aqui, acho que esse exemplo que eu criei, né? Tem dois métodos aqui, área e perímetro. E aqui eu estou criando uma classe, retângulo, que tem dois argumentos, base e altura, né, como atributos. Ele implementa a interface geometria, onde a área é implementada dessa maneira aqui, né, multiplicação vezes base vezes altura. Ela não usa nenhum argumento, né, a área usa os próprios atributos do objeto, perímetro também, não usa os atributos do próprio objeto. É base somado base duas vezes, altura duas vezes. Ela implementa também a interface do object, né? Esse toString aqui. Então, aqui é para mostrar um pouco daquela interoperabilidade, né, com o Java. Correto? Ele não é um objeto, né? E aqui é como se estivesse criando uma classe. Vixe, classe retângulo. E eu posso, aqui eu estou mostrando agora, type retângulo, mostra que retângulo é de fato uma classe. Eu crio, né, um objeto, por exemplo, retângulo. Estou criando um objeto retângulo associando esse nome R1. Eu pego type R1, retorna o objeto do tipo retângulo, usa retângulo. E eu posso, por exemplo, usar os métodos, né? A base, VR1, área, VR1, todo a área aqui, eu ter feito alguma coisa errada aqui no cálculo. Área, base, desenvoltura. Alguma bobagem aqui que eu fiz aqui. E eu posso, por exemplo, fazer o str de R1. Está implementando lá o toString, né? Todos os objetos, todas as classes do Java, eu posso usar dessa mesma maneira aqui. Tanto a chamada de construtor, a chamada de métodos, funciona exatamente igual. Então, a interoperabilidade entre o Java e o Clojure, ela é muito fácil. E aí depois ele fala sobre as macros, né? Então, esse conceito aqui não dá para a gente entrar aqui agora, eu mostro uns exemplos aqui legais. Mas macro é o grande poder do Clojure, está no conceito de macros, né? E o terceiro dia, ele mostra um pouco do lado mais de programação concorrente com o Clojure. Então, ele mostra alguns conceitos, né? O conceito de reference, né? Que você pode criar um objeto. Que não entrando em detalhe, no Clojure, você pode ter os objetos, cada objeto tem uma referência, mas o ref é uma forma de você garantir que você tem acesso a essa referência, caso você precise usar depois, né? Imaginando que você está trabalhando aqui com a mesma área, mesmo espaço de memória. Então, está saindo um pouquinho daquele lado funcional. E aí tem alguns outros conceitos, né, como o atoms, o agent. Esses elementos a gente não vai gastaria um pouco mais de tempo aqui para a gente trabalhar. Mas acredito que, pelo menos, o que foi trabalhado aqui no primeiro dia, deu para vocês verem um pouquinho sobre o que é a linguagem Clojure, né? E deu para ver aqui também, para trabalhar esse capítulo em um dia, a gente realmente tem que gastar os 2 horários, né, da disciplina lá, para a gente conseguir trabalhar. Provavelmente a gente nunca vai conseguir trabalhar todo o capítulo. Vai ficar sempre faltando alguma coisinha. Então, pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, o que vocês acharam da linguagem? Quem nunca tinha visto, achou um bicho muito estranho? Um monte de parênteses. Tem um monte de memes aí, né? Sobre o Lisp.
esses parênteses, né? Então, a gente coloca, não é list process, né? List parênteses. Tem um monte de memes aí, né? E não é de process, na verdade é de parênteses, né? Um monte de zoeira. Mas, pessoal, o Clojure, né, tirou bastante do meu preconceito que eu tinha com relação às linguagens da família Lisp. E essa ideia, né, de que você está programando diretamente na AST, Abstract Syntax Tree, dá um poder tremendo para essas linguagens. Então, ela é altamente customizável, né? Então, você consegue definir essa ideia de macros, permite você como construindo, né, alguns elementos da linguagem, usando a própria linguagem para fazer isso. Algo que outras linguagens de programação é impossível. Apenas para fazer isso você precisa de trabalhar no nível do compilador. Então, por exemplo, o JavaScript, para lançar alguns elementos, ela tem que ser uma nova versão. O parser tem que dar suporte para aquilo. Mas o parser, né, o compilador, o interpretador do linguagem Lisp, é muito simples. Ele só tem que ser capaz de interpretar uma estrutura, que é a lista. Só que o Clojure, né, ele vai um pouco além, né? Ele não tem apenas listas. Ele tem listas, tem vetores, tem maps, tem conjuntos, né? Ele tem outras estruturas de dados. Mas todas muito parecidas, né, que muda um pouco só o símbolo ali de abertura e fechamento, né, dos elementos. Então, é um interpretador muito fácil de ser construído, um interpretador, por exemplo, de linguagem da família Lisp. E, ao mesmo tempo, dando suporte ao macro, é bastante poderoso. Então, acho que a gente encerra por aqui. Ninguém quer comentar mais nada, não? Então, depois, pessoal, se tiverem mais curiosidade, dá uma olhada no livro aí, né? Acho que vocês devem encontrar aí de alguma forma. E se quiserem depois conversar lá no Discord, fique à vontade, pode perguntar lá. E talvez em outros momentos, né, a gente avançando nesse grupo de estudo, a gente pode marcar alguns horários, né, para trabalhar algumas linguagens mais a fundo, na medida que a gente vai conhecendo. Tudo jóia? Então, beleza, pessoal. Então, valeu aí. Então, semana que vem a gente começa, segunda-feira a gente começa aí. Quem está fazendo paradigmas aqui comigo aqui agora? Tem o João, Fernando, Carlos, Vinícius. Então, pessoal, segunda-feira aí já é para valer. A gente começa a disciplina. Aí na segunda a gente começa a falar um pouquinho, apresentando a disciplina, já falando um pouquinho sobre alguns conceitos iniciais, como de linguagens e de paradigmas. Então, prazer, galera. Até segunda-feira. Até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, galera. Até mais.